A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepara o seu coração, aquieta a sua alma. Vamos juntos ler a palavra de Deus, lendo a palavra com Deus. Gênesis 31, 17. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisar de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em um sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou, enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar as minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e músicas, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar as minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seus pais. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. A quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer coisa que lhe pertença, identifique-a adiante de nós. Estes nossos parentes, e eu a devolverei. Diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou no meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante dos nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo este tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones.
Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora, de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos assim. Portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: Juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta e Jacó o chamou de Galeed. Labão declarou: Este monte de pedras servirá de testemunha para lembrarmos da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeed. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: Vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja, este monte de pedra, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunho dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte das pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus, temível de seu pai, Isaque e Jacó, jurou respeitar a linha divisória. Então, Jacó ofereceu sacrifícios a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, depois partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou diante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom, e disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar a meu senhor da minha chegada, na esperança que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: Estivemos com o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em dois grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou ao Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque: Ó Senhor, tu me dissestes: volte para a tua terra natal, para os seus parentes, e prometestes: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú
Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometestes, certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Obrigada por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.